Aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 12, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Fato é que a igreja entra em conflito com ela mesma. Nós lutamos contra nós mesmos. Isso aí não tem como dizer o contrário, porque somos seres humanos. Seres humanos sentem ciúme, sentem inveja. Seres humanos entram em conflito por disputa, por espaço, por causa da vestimenta que está, do cabelo que está, da barba que está. Ser humano é ser humano. Ser humano vai sempre viver em conflito. No caso aqui, Paulo aos Efésios está falando que a igreja, apesar de composta, cheia de gente, seres humanos que vivem em conflito por conta das obras da carne que nos habitam, Paulo está dizendo aqui aos Efésios que nós temos que entender que a nossa luta de fato não é contra seres humanos. Não é eu contra você, não é você contra eu. Não somos nós que temos que lutar entre nós. Nós temos aqui uma luta, sim, de fato, contra seres espirituais, contra um império, um reino espiritual da maldade. E Paulo, quando cita aqui principados e potestades, há muita gente aqui, eu inclusive, às vezes a gente não percebe, não entende, mas quando ele fala sobre principados aqui, especificamente falando sobre principados, principado lembra o quê? Príncipe. Príncipe é parte de uma estrutura de quê? De governo. O príncipe, ele governa, o príncipe, ele está acima de uma administração pública, ele gerencia pessoas, ele influencia na legislação, na tomada de decisões ali dentro de um reino, de uma estrutura de governo. Então, quando Paulo fala aqui que nós lutamos contra principados, ele está falando contra hostes, contra seres do diabo que compõem o governo, o império, o reino das trevas que é ali governado por Satanás. Então estes principados aqui são entidades, são demônios que eles atuam na estrutura de governo de uma determinada região. Para nós aqui no Brasil, um município, um estado e o governo federal. O principado aqui é uma estrutura de governo, ela pode ser uma secretaria de estado, ela pode ser o governo de determinado estado do nosso país e ela pode ser o governo, a presidência da república, não diretamente a presidência, mas pode ser um ministério, pode ser uma secretaria, pode ser uma instituição que influencia nas decisões do Estado brasileiro que vão trazer consequências para toda a população brasileira. Paulo, quando fala aqui desses principados, ele está dizendo que existem estruturas de governo que são ocupadas por pessoas, seres humanos, e essas pessoas levam, tomam, influenciam as decisões daquela estrutura de governo para trazer a ação do diabo para a população. No caso aqui, o nosso país, o nosso estado, eu moro no Distrito Federal, você é onde você mora. Então existem pessoas que compõem estruturas de governo que estão debaixo da influência do diabo ou de um demônio poderoso ali, que ele traz, influencia e determina decisões para trazer danos à população daquela região, daquele município, daquele estado, daquele país, no nosso caso o Brasil. O principado, ele é um demônio de governo e ele está em determinadas regiões que governam as pessoas. O principado aqui é um demônio, mas ele toma conta de toda uma estrutura de um estado e ele faz com que o mal
chegue para aquelas pessoas que moram naquela região, ou naquele estado, ou naquele país. Ore, por isso que Paulo diz, ore, para que Deus repreenda o mal e abençoe e destrua as fortalezas, enfim, nós temos que fazer isso enquanto igreja, porque principados tomaram conta de estruturas de governo, estão trazendo males, criando leis, influenciando legislação para destruir as famílias, para destruir a igreja e fazer com que você e eu tenhamos danos terríveis na criação dos nossos filhos, nas escolas, na publicação de livros. Por isso que Paulo diz, cuidado, a nossa luta não é contra pessoas, é contra esses demônios que estão tomando conta das estruturas do Estado. Ore para que Deus destrua os poderes dessas estruturas.